Bom, então a gente viu anteriormente, né, que a gente podia usar o círculo de Moore para encontrar as tensões principais, as tensões de cisalhamento máximas, ou as tensões em qualquer plano, utilizando uma técnica simples, né, uma circunferência, que a partir das propriedades geométricas dessa circunferência a gente podia encontrar as tensões para qualquer plano, em qualquer direção. Só que a gente viu também que no caso que a gente tinha, né, um estado de tensão aqui, em que uma das tensões a gente tem a tensão principal, né, ou seja, não tem nenhum cisalhamento nessa face, e as outras tensões a gente tem coisas genéricas, né, pode ter cisalhamento ou tensões normais. Vamos supor que esse cara aqui é o sigma 1, tensão principal 1. Então a gente poderia esboçar o círculo de Moore, né, pegando os valores aqui, por exemplo, de sigma y, sigma zz. Aqui seria um sigma yz, certo? Então a gente pegaria o sigma yy, o menos sigma yz, a gente colocaria um pontinho. A gente pegaria o sigma zz e o menos sigma yz, a gente marcava outro pontinho e a gente desenhava o círculo de Moore para esse cara. O sigma 1, aqui a gente encontraria, né, o sigma 2 e o sigma 3. O sigma 1, né, a terceira tensão, a gente pode usar para fazer, né, os círculos de Moore para o caso geral, né, para o caso 3D. Lembrando, né, que se a gente girar em torno desse eixozinho aqui, é como se a gente estivesse girando no círculo de Moore entre as tensões. Eu escrevi errado aqui, né? Dizer que aqui é a tensão 3 e essa daqui é a tensão 2. Então, se a gente girar em torno de sigma 1, a gente vai estar em cima desse círculozinho aqui, né? Desse círculo que conecta sigma 2 com sigma 3. Só que a gente, para fazer isso, né, para a gente poder esboçar esse círculo aqui, em azul, a gente precisa, né, que nessa direção, na terceira dimensão, né, na direção que é perpendicular a y e a z, aos eixos y e z, tem que ser uma direção em que é um plano principal, né, que é perpendicular a um plano principal. Ou seja, sigma 1 precisa ser um plano principal. No caso em que a gente tem um estado geral de tensões, a gente então não consegue diretamente usar o círculo de Moore para encontrar as tensões principais. O que a gente pode fazer é utilizar um outro método, que é o método dos autovalores. Então, seja um estado geral de tensões como esse aqui, né? Então a gente tem tensões principais em todas as direções e tensões de cisalhamento em todas as faces. Desculpa, eu falei tensões principais, mas eu quis dizer tensões normais, certo? Então, a gente pode escrever uma tensão de tensões S, que tem todos esses valorizinhos. Nas diagonais a gente tem as tensões normais, sigma xx, y, zz, e as tensões de cisalhamento fora das diagonais, né? Sigma xy, sigma xz, sigma yz, sigma yx, sigma zx e sigma zy. Se a gente pegar uma direçãozinha aqui, um vetor na direção x, tá? Então o tx igual a 1, 0, 0, um vetor genérico qualquer nessa direção x, lembrando que aqui a gente tem x, y e z, dá para ver pela figurinha, né? E a gente fizer S vezes tx, ou seja, S vezes esse vetorzinho nessa direção, a gente vai ter, basicamente, a gente vai pegar o primeiro elemento de cada vetorzinho desse, né? A gente está fazendo um produto escolar de cada vetorzinho desse com esse outro vetorzinho aqui. Então, a gente multiplica o primeiro com o primeiro, soma o segundo com o segundo e soma o terceiro com o terceiro. Então vai sobrar para a gente só sigma xx no primeiro elemento. Para o segundo elemento a gente vai pegar o sigma yx, certo? E para o terceiro elemento a gente vai pegar o sigma zx. Ou seja, basicamente os componentes desse vetor são os componentes na direção x. Quais são os componentes na direção x? São o sigma xx, aqui, o sigma yx, aqui, né, que está nesse elementinho aqui, e o sigma zx, esse aqui, né, que está aqui. Ou seja, a gente está pegando cada vetorzinho desse aqui, que corresponde
as tensões em uma determinada face. Por exemplo, esse primeiro vetor aqui é na face x, esse vetor aqui é na face y e esse vetor na face z. E a gente está projetando esse vetorzinho aqui na direção x. Só que em cada face, na direção x, você só tem um elementinho, né? E a gente vai formar esse vetorzinho. Bom, isso aqui não serve para muita coisa, só serve para a gente comparar com o que vem agora, certo? Eu vou mostrar. Vamos agora considerar o caso em que x', então a gente agora, em vez de x, y, z, eu estou chamando de x', y', z' só para diferenciar do caso anterior. Não precisaria necessariamente, tá? Aí x', y', z' nessas direções, em que sigma x', x' é uma tensão principal, porque a gente não tem cisalhamento nessa direção aqui, né? Então, se a gente não tem esse cisalhamento atuando nessa face aqui, então sigma x', x' é uma tensão principal. É um problema que a gente poderia resolver pelo círculo de Mohr, no caso, né? Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai agora aplicar essa análise anterior que a gente fez, considerando um vetorzinho tx' igual a 1, 0, 0. Tá? Então, um vetorzinho aqui nessa direção. Note que se a gente fizer aquela projeção, né, na direção x', através da multiplicação escalar, sigma x', x' vezes tx', a gente vai encontrar agora um valorzinho aqui. E os outros vão dar zero, né? Porque esse elementinho aqui é zero e esse elementinho aqui é zero. Ou seja, se a gente fizer o produto de S' e tx', onde S' é essa matriz aqui, lembrando que S' vai ter zeros, né? Em sigma xy e sigma xz, sigma yx e sigma zx. Lembrando que essa é uma matriz simétrica, ou seja, esse carinha aqui é igual a esse em valor e esse carinha aqui é igual a esse. Certo? Se a gente fizer essa multiplicação agora, a gente vai ter que esse vetorzinho aqui, né, projetado nesse, vai dar o próprio sigma x', x', como esperado, que é o único componente naquela direção. Mas quando a gente projetar os outros vetores, esses vetores eles vão ser totalmente perpendiculares à direção x', certo? Se a gente pegar, né, o vetor resultante da soma desses dois componentes, a gente vai ter alguma coisa nessa direção. E essa direção é totalmente perpendicular a tx'. Então esse carinha aqui vai dar zero. E o mesmo vale para esse outro carinha aqui, né? Se a gente somar as duas, vai dar um vetor resultante numa direção que é perpendicular a x'. Tá? Ou seja, a gente está multiplicando uma matriz por um vetorzinho 1, 0, 0. E a gente está encontrando um vetorzinho que é sigma x, 0, 0. Sigma x', x', né? O que a gente pode reparar aqui? Que esse vetorzinho aqui ele é proporcional a esse. É como se a gente estivesse multiplicando esse vetor aqui por um escalar. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que S' vezes tx', que é esse lado aqui, é basicamente o sigma x', x' vezes tx'. Eu estou pegando o 1, 0, 0 e multiplicando por sigma x', x', que é a minha tensão principal nesse caso, já que não tem uma tensão de cisalhamento nessa face. Perfeito? Bom, isso aqui é justamente, né, um problema de autovalores. Né? A gente tem a matriz vezes um autovetor é igual a um autovalor vezes o autovetor, né? Que normalmente a gente vê como a matriz A vezes o autovetor é igual ao autovalor lambda vezes o autovetor. A mesma coisa, só que escrita, né, de uma outra forma aqui. Isso significa que na nossa direção principal, certo? A gente vai ter essa característica. Tá? Se a gente multiplicar o nosso tensor pela direção principal, seria o mesmo que multiplicar a nossa tensão principal vezes a direção principal. Em outras palavras, sigma x', x' é um autovalor de S'. Tá? Se a gente calculasse o autovalor desse carinha aqui, um dos autovalores ia ser sigma x', x'. Certo? Bom, além disso, tx, essa direção aqui principal,
vai ser um autovetor dessa matriz S', tá? Para o caso geral agora, dado um estado geral de tensão S, ou seja, um estado assim, né, totalmente completo, para encontrar as tensões principais, basta a gente encontrar os autovalores σ1, σ2, σ3 dessa matriz. Se a gente encontrar os autovalores desse carinha aqui, independente de alguma dessas tensões serem tensões principais ou não, esses autovalores vão ser as tensões principais desse estado de tensão. Os autovetores V1, V2 e V3 são as direções principais, né? Então, se a gente tiver uma coordenada aqui x, z... Opa, como é que eu fiz aqui, né? X, y e z. E a gente encontra opa, fiz tudo errado aqui. X, y e z. A gente encontra um autovetor. Uma direção aqui qualquer, né? Nossa, eu escolhi uma posição bem ruim aqui, mas a gente encontra um autovetor aqui numa direção qualquer. Essa direção vai ser um plano principal. E o autovalor correspondente a esse autovetor vai ser a intensidade dessa tensão principal. Tá? Então, mesmo sem ter uma das tensões principais a priori, a gente consegue calcular as tensões principais. Tá? A tensão de cisalhamento máximo pode ser calculada fazendo o sigma máximo menos o sigma mínimo dividido por 2. É só lembrar lá do círculo de Mohr, tranquilo. Né? Se a gente tiver... Eu vou marcar aqui em vermelho as tensões principais. Vamos supor essa tensão principal, essa tensão principal. A gente desenha o círculo de Mohr. Círculo de Mohr por causa 3D. Esse carinha aqui vai ser o sigma máximo. Esse carinha aqui vai ser o sigma mínimo. Se a gente fizer sigma máximo menos sigma mínimo, a gente vai ter essa distânciazinha aqui, que eu vou marcar em verde, que é o diâmetro. Se a gente fizer isso dividido por 2, a gente tem o raio. E o raio, né, que é essa alturinha aqui, vai ser justamente o tal máximo. Então, para calcular o tal máximo, basta a gente fazer o sigma máximo menos o sigma mínimo sobre 2.